Olá, eu sou Marina Duarte, sou vice-presidente do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, CNP, e presidente da UNegro Bahia. Hoje a gente está apresentando o programa Cidades Democráticas e Sustentáveis. Vamos falar sobre direitos humanos e segurança pública. E nosso convidado hoje é Dudu Ribeiro, que é diretor executivo da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas e coordenador do Observatório da Rede de Segurança. Olá, Dudu, seja bem-vindo ao nosso papo de hoje. Olá, Marina, obrigado pelo convite. A gente que agradece por você aceitar estar aqui com a gente. Bom, Dudu, hoje a gente vai bater um papo sobre segurança pública, né, sobre direitos humanos. Você que é um estudioso, né, sobre o encarceramento da população negra, sobre uma nova política sobre drogas, sobre segurança pública. E aí a gente parte para a nossa primeira pergunta, para que você aqui tenha aqui essa interação conosco, né? Então vamos lá. A gente sabe que o papel das prefeituras e das guardas municipais diante do arranjo institucional que nós temos, existe um aparente paradoxo na atribuição da responsabilidade da segurança pública. A cobrança se dá aos níveis estaduais e federal, principalmente por comandarem as políticas e as polícias. Muitas vezes as prefeituras respondem criando guardas municipais. Diante disto, como as prefeituras podem contribuir efetivamente para o enfrentamento da violência urbana e qual deve ser o papel específico das guardas municipais nesse contexto? Bom, eu acho que esse ano de 2024 ele é significativo para o debate público brasileiro, para a gente pensar, que em todas as capitais e em grandes cidades do interior, o tema central que a população quer debater nessas eleições é segurança pública. Porque as pessoas, de forma geral, elas não vão partir dessa ideia do pacto federativo, da divisão da atribuição entre federação, Estado, a União, o Estado e os municípios. Ela quer o seu problema resolvido. E é justo que ela pense que ela quer o seu problema resolvido e que os entes devem se comprometer. A gente tem um histórico de que muitas vezes os municípios e o debate eleitoral municipal se esquiva de falar sobre segurança pública justamente porque tem uma visão limitada de que segurança pública é falar sobre polícia. Por isso que o ano de 2024 ele é uma ótima oportunidade da gente debater segurança pública nas eleições, justamente porque a gente tem a oportunidade de falar sobre o tema e demonstrar que segurança pública é muito mais do que polícia. As pessoas vivem e morrem nos municípios. Então, é inaceitável que os municípios não pensem em políticas públicas de proteção da vida das pessoas. E a gente ainda tem um modelo de segurança pública, esse assim comandado pelos governos estaduais, que ele é baseado na ocupação dos territórios, sobretudo dos territórios negros periféricos, na aplicação da violência enquanto regulador do espaço e do território, e no combate a um fantasma chamado guerra às drogas, mas que não é uma guerra contra substâncias, é uma guerra contra pessoas e não contra todas as pessoas que consomem ou comercializam substâncias tornadas ilícitas, né, contra determinadas pessoas que já são violentadas historicamente. Então, a gente tem que pensar qual é o papel do município para além das guardas municipais, inclusive porque nós perdemos uma grande oportunidade na criação das guardas municipais, porque não tínhamos melhor elaborado, sobretudo no campo progressista, uma perspectiva de segurança pública fora da lógica da militarização. Então, as nossas guardas municipais elas estão militarizadas, ainda que não estejam dentro da estrutura militar, elas pensam de forma militarizada. Em vários municípios elas são comandadas, inclusive, por ex-policiais militares, e isso faz com que elas sejam um complemento à ação policial violenta. Mesmo tendo uma atribuição, por exemplo, de proteção do espaço público e, sobretudo, da propriedade, elas agem como se fossem polícia. Então, nós temos um problema de fundação das guardas municipais, ela não serve para um modelo democrático e popular de segurança pública. Mas o que é, então, pensar segurança pública nas eleições de 2024? Que é importante que a gente pense que não existe uma fórmula pronta para ser aplicada em todos os municípios. É fundamental que o município faça o diagnóstico da situação do seu território. Isso implica tanto olhar as estatísticas criminais, né,
E as estatísticas criminais, elas são incompletas, assim, do ponto de vista de você analisar a segurança pública, porque as estatísticas, elas só dão o resultado da falta da política de segurança pública. Mas você precisa olhar como a política de educação, ela impacta na proteção das pessoas e na segurança pública. Sim. Nós sabemos a escolaridade dos meninos, sobretudo dos meninos negros, que morrem hoje no Brasil. Nós sabemos que interrompeu a vida escolar. Então, a escola é um ambiente que protege a vida desses jovens? Se sim, a gente tem que tornar a escola um espaço mais agradável e conseguir garantir o máximo de tempo para esses estudantes dentro desse espaço escolar. A cultura é um outro espaço. Tudo isso precisa ser pensado enquanto política da segurança pública, para além das intervenções específicas da prefeitura, como iluminação, né? O cuidado na segurança, quando a gente pensa a mobilidade urbana, com o que a gente chama de micromobilidade, que é a pessoa sair da sua casa e chegar segura no ponto de ônibus, ou ela sair do ponto de ônibus a hora que seja e voltar para casa de forma segura. Então, mapeando isso, olhando o diagnóstico do seu município, você consegue perceber tanto nessas micromobilidades como colocar políticas efetivas, como também você consegue olhar para as outras políticas do município como parte do processo de proteger as pessoas, porque a segurança pública deveria ser sobre isso. E garantir uma política transversal, né, Dudu? Porque quando a gente dialoga educação, cultura, segurança, né, a cultura dentro da educação, a segurança, falar disso, né, de todas as políticas dentro da educação, a gente consegue transformar assim, uma sociedade e as políticas para a sociedade, né, e a segurança para a sociedade, para garantir a vida das pessoas, principalmente das jovens, de homens e mulheres negras. Mas vamos lá, Dudu. Vamos para a segunda pergunta. A redução das mortes violentas na Bahia, apesar da queda de 4,1 no número de mortes violentas em 2023, a Bahia continua sendo o estado com o maior registro de mortes violentas no Brasil. Notavelmente, a maioria das vítimas de homicídios dolosos na Bahia são jovens, adultos e adultos negros. Diante dessa realidade, quais são os caminhos que devemos trilhar para enfrentar esse cenário e promover uma redução efetiva da violência? Bom, acho que o primeiro desafio é melhorar a qualidade dos dados produzidos sobre segurança pública. Por quê? Apenas divulgar uma queda geral nas mortes violentas intencionais não deve nos bastar. Por quê? Se a gente fizer uma conta de que nesse período tenha reduzido bastante, significativamente, a morte de pessoas brancas e aumentado de pessoas negras ao nível que significou uma redução no geral, quer dizer que a gente conseguiu fazer uma política de segurança pública para proteger os brancos e não conseguiu proteger os negros. Então, só reduzir 4% não nos parece o razoável, sobretudo porque a gente parte de um quadro dramático já em um país que mata em média 50 mil pessoas por ano só em mortes violentas fora do trânsito, né? Porque se a gente for adicionar o trânsito, nós vamos ter ainda mais, pelo menos, 3 dígitos de violência. Mas, primeiro, qualificar o dado, né? Nós não sentimos de forma sensível que reduziu a violência contra a juventude negra na última década. Na verdade, nós temos visto um movimento oposto. E a violência e a produção de morte, ela se dá tanto do ponto de vista da atuação policial, da atuação das organizações ligadas ao tráfico de drogas, que atuam graças à opção do Estado por fazer a guerra, porque é importante que a gente fale isso. O Estado, ele fortalece as organizações criminosas. O Estado é ele que favorece, através do superencarceramento, a aquisição, né, a filiação de indivíduos. O IPEA lançou um dado no ano passado sobre todas as condenações por tráfico de drogas no Brasil no ano de 2019, e pessoas ligadas às facções criminosas, elas eram apenas 12% das pessoas condenadas. Na Bahia, esse dado era de 5%. Então, quer dizer que as pessoas estão entrando no sistema prisional e sendo faccionadas dentro do sistema prisional. Então, o Estado está forçando isso, né? Então, esse, para mim, é o tema
mais importante da democracia do Brasil hoje. Não é possível, não é compatível a gente viver num lugar democrático em que 50 mil pessoas são assassinadas todos os anos e que existem 800 mil, quase 900 mil pessoas dentro do sistema prisional, sendo que, se a gente está falando desse número dentro do cárcere, nós estamos falando de pelo menos 2,5 milhões de pessoas cumprindo pena fora das prisões, porque as famílias cumprem pena junto com as pessoas que estão lá dentro. Elas ficam mais pobres, elas ficam enlutadas, elas ficam com a saúde mental comprometida, elas têm menos capacidade de produzir materialmente, de conseguir dar condições para a sua família continuar quando tem um ente sequestrado pelo Estado dentro do sistema prisional. Então, eu acho que esse é o desafio mais importante, e a gente precisa encarar isso como uma política que deve ser chamada de segurança pública, mas que tire o foco da polícia, que coloque o foco nas políticas de prevenção, porque é justamente o militarismo e a política de drogas que tem sequestrado significativamente o orçamento que a gente poderia estar valorizando as escolas, valorizando a cultura, valorizando os processos de geração de emprego, de renda. É isso que a gente sabe, e a ciência demonstra isso em várias experiências no mundo, que mais vale você construir um ginásio de futebol numa comunidade do que você montar um batalhão super armado e comprar tanques de guerra. Isso, eu sempre costumo dizer que no Brasil, no geral, o rap, e na Bahia em particular, a música afro salvou mais vida do que todas as polícias. Então a gente precisa, na verdade, para proteger esses jovens, mudar o foco da política de segurança pública, sair da ideia da repressão e apostar na política de prevenção. Tá aí, lê aí, Olodum, para garantir essa conclusão aí dessa sua fala sobre cultura. Então vamos lá, Dudu. Vou lhe fazer outra pergunta. Enfrentamento do feminicídio e violências, né, contra as mulheres. A violência contra as mulheres, especialmente o feminicídio, é uma preocupação crescente, né? Os dados estão aí para ser estudados. Quais são os exemplos de boas práticas e políticas que os municípios podem adotar para enfrentar e prevenir a violência contra as mulheres? Como as prefeituras podem desempenhar um papel eficaz nesse combate e proteger as mulheres em suas comunidades? Nós, nos nossos monitoramentos, talvez o dado sobre o feminicídio é o que tem sido mais constante numa crescente, né? Tanto do ponto de vista da ampliação dos próprios números de casos, como também da ampliação do debate na sociedade, né? Então, e da aplicação de legislação específica para combater o feminicídio. E os municípios, eles têm um papel importante e têm condições, a partir de fazer um bom diagnóstico, de fazer política de proteção das mulheres que estão sendo assassinadas. Eu vou dar 2 exemplos simples de coisas do cotidiano e que afetam as mulheres e, portanto, afetam o conjunto das nossas comunidades, né? Nós temos os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública que demonstra que existe um pico de violência contra a mulher, por exemplo, em fins de semana de final de campeonato de futebol. Esse é um dado da realidade, ele existe. E o Estado não dá nenhum tratamento a esse dado. Ele não faz nenhum tipo de campanha, ele não faz nenhum tipo de ação estratégica, tanto de conscientização como de proteção das mulheres. Então, isso é algo que acontece em muitas cidades brasileiras, já é nítido o que acontece, só que não há nenhum tipo de política pública voltada para essa questão específica. A outra tem a ver com a mobilidade urbana. A gente também já sabe que as mulheres e os homens, eles se movimentam na cidade de forma diferente. Porque os homens, eles saem do trabalho, quando tem, e vão direto para casa. As mulheres, muitas vezes, param na creche para pegar a criança, param na padaria, param no açougue, param no supermercado. Isso é um conjunto de micromobilidades que ela precisa fazer. E que nenhum tipo de política pública é pensada para proteger a mulher nesse percurso de vida. Estou falando de coisas que acontecem nos municípios e no dia a dia das pessoas, e que, se a gente não tem esse diagnóstico, né, aí a gente vai tratar todo o problema como se ele fosse homogêneo em todos os municípios. Nós precisamos fazer o diagnóstico dos municípios para a gente saber exatamente onde a gente intervir. É óbvio que
a aprovação da Lei Maria da Penha, da Lei do Feminicídio, ele coloca na estrutura institucional brasileira a necessidade de combater a violência contra a mulher, coloca a responsabilidade de Estado. O que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa pegar esses mecanismos e transformar na realidade dos municípios, a partir dos seus próprios diagnósticos, a partir das realidades da violência de quem acontece. E, obviamente, é também uma boa oportunidade, porque nós também, na discussão da aprovação dessas legislações, algo que ficou sempre muito em debate, sobretudo por causa do caráter da mídia tradicional, foi a questão focada na punição dos agressores. Eu gosto que a gente trate esse tema no Brasil a partir da responsabilização dos agressores. Assim como no conjunto de crimes brasileiros, a gente tem uma sanha por punitivismo. Isso deixa o nosso debate nebuloso, porque a gente parte de um lugar de revidar, de vingança, e a responsabilização ela permite um processo mais dedicado que, obviamente, exige a responsabilidade criminal, mas você pensa também as condições de redes de proteção, de tudo que está envolto daquele lugar da violência, que só não foi o ato, não foi só o ato de violência que aconteceu, mas a gente consegue pensar nas redes familiares, de como a violência afetou o conjunto familiar, a gente consegue pensar em como a gente vai fazer políticas de não repetição, em como a gente vai mudar o quadro de comportamento da sociedade em relação ao respeito à vida das mulheres, e a gente vai fazer com que isso seja feito sem uma sanha punitivista, que ela normalmente, todas as vezes que a gente aposta uma legislação que vai prender pessoas, ela vai ser aplicada sobretudo para prender pessoas negras. Então toda vez que a gente apostar na prisão especificamente como ponto central da nossa partida, a gente vai perceber o que a justiça sempre vai fazer. Ela vai continuar enchendo as cadeias de homens e mulheres negras e vai proteger as pessoas brancas de cometimento de crimes. Obrigada, Dudu. Vamos para a última pergunta. Considerando a presença marcante da população indígena na Bahia e os relatos de violência e perseguição contra lideranças indígenas, como você analisa o impacto desses eventos na segurança pública e nos direitos humanos do Estado? Quais medidas podem ser tomadas para garantir a proteção e a promoção dos direitos das comunidades indígenas, contribuindo para um ambiente mais seguro, né, mais respeitoso, e para a promoção mesmo do direito dos povos dentro do Estado da Bahia? Esse é um tema, na verdade, que nos leva a uma das questões fundamentais que a democracia brasileira não resolveu, que é a questão da terra, né? Da mesma forma que nós temos episódios, inclusive o próprio episódio de Marielle Franco tem relação com a política de território no Rio de Janeiro, nós vamos ver os povos originários, as comunidades quilombolas, os povos tradicionais sofrendo violência justamente por causa de uma questão da terra não tratada no Brasil. A falta de uma reforma agrária, a falta de demarcação das terras, a falta de reconhecimento das comunidades quilombolas. Isso é uma questão fundamental para a segurança pública. Essa é uma questão que nós apresentamos no nosso relatório em 2023 sobre os crimes socioambientais, por exemplo, né? Aqui na Bahia, foi o segundo estado que a gente mais monitorou informações sobre crimes socioambientais. A maioria dos crimes que nós conseguimos captar na nossa metodologia foi crime de ameaça. Então, ameaça sobretudo à liderança, seja lideranças indígenas ou quilombolas sobretudo, né? E nós divulgamos esses dados cerca de um mês antes do assassinato de Mãe Bernadette. A partir da produção dos dados, a gente já tinha demonstrado que existia um problema grave de ameaça contra lideranças, justamente por causa da questão da terra. Por isso que a gente sempre fala que a segurança pública ela começa com uma boa produção de dados, assim como o conjunto das políticas públicas. Nós aprendemos isso na democratização e nós fizemos isso muito
com a saúde e com a educação, por exemplo, que tem dados muito qualificados para você conseguir observar o universo da política de saúde e da política de educação, ainda que elas não funcionem, nós temos os dados. Quando elas não funcionam, né? Porque elas também funcionam. Mas mesmo quando elas não funcionam, nós temos os dados. O de segurança pública nós não temos. Nós não trabalhamos com a ciência para fazer segurança pública, justamente porque a nossa segurança pública era apontada pelo militarismo. O militarismo é avesso à democracia, é avesso aos direitos humanos, é avesso ao controle civil e ele é avesso à ideia de ciência. Então eles partem de uma lógica, porque o militarismo ele não é construído para proteger pessoas. Em nenhum lugar do mundo você cria um equipamento militar para proteger pessoas. O equipamento militar ele é criado para uma guerra. Então ele é criado para eliminar o inimigo, proteger o território. Basicamente isso. Então nós temos uma situação de que a nossa segurança pública continua atuando numa lógica repressiva na proteção da propriedade da classe política alta do país, o que intensifica os conflitos, e a justiça também não resolve os conflitos que já deveria ter resolvido com base na Constituição Federal. Então hoje nós temos um conjunto de lideranças ameaçadas, um conjunto de lideranças assassinadas, inclusive uma recentemente assassinada pelo grupo miliciano, né, chamado Invasão Zero, que hoje inclusive pauta o Congresso Nacional, por exemplo, com a aprovação do PL que aconteceu essa semana de criminalização dos movimentos de luta pela terra. Então, esse tema tem tudo a ver com segurança pública. A distribuição de terra, a demarcação das terras indígenas, o reconhecimento das comunidades quilombolas, dos povos tradicionais. Isso aí é uma base fundamental para a gente começar a proteger aquelas comunidades. Dudu, obrigada por participar do nosso papo aqui nas Cidades Democráticas e Sustentáveis. Hoje nosso papo foi sobre políticas públicas, sobre segurança pública e direitos humanos. E a gente teve aqui nosso convidado, Dudu Ribeiro. Obrigada, Dudu. Siga firme e forte, né, na luta antirracista, de combate à política, essa guerra às drogas que a gente sabe que encarcera a juventude, homens e mulheres negras. E estamos juntos. Obrigada por aceitar bater esse papo com a gente. Eu agradeço o convite. Obrigado.